Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras. Em alguns países, as usinas nucleares são responsáveis por parte da geração de energia. Para garantir o uso correto e pacífico desta fonte, foram estabelecidas regras internacionais. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Para falar a respeito do tema, eu recebo a engenheira da empresa subsidiária da Eletrobras, a Eletronuclear, e presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, Ruth Alves, e o professor de Direito Internacional, Georges Ferreira. E para dar início ao nosso debate de hoje, vamos acompanhar uma reportagem a respeito do nosso tema. Ela é muitas vezes associada a guerras, mas a energia nuclear também pode ser usada para fins pacíficos e está mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. É usada por hospitais e universidades, onde profissionais especializados manuseiam pequenos reatores de urânio ou outro mineral. As regras para se possuir uma fonte dessa e para autorizar pessoas a manipular essas fontes, elas são tão rigorosas que a gente nem percebe que elas estão lá. Não tem grandes avisos, né? No começo, lá em 1900, existia grandes avisos sobre onde essas fontes estavam. Então, praticamente todos os hospitais têm uma fonte, as universidades também têm fontes radioativas, às vezes não de material, mas algum equipamento que produza radiação ionizante. Elas estão largamente espalhadas pelo Brasil. A energia nuclear é usada também para melhorar a qualidade e aumentar a conservação de frutas, grãos e também de itens que precisam ser refrigerados, como as carnes, por exemplo. Os alimentos podem ser irradiados com vários objetivos. Um dos objetivos mais pesquisados hoje é o aumento do tempo de prateleira mesmo. Você conseguir reduzir desperdício. Então você vai irradiar uma carne ou vai irradiar uma fruta para que ela permaneça mais tempo sem uma refrigeração, sem um cuidado especial e ainda mantendo as suas qualidades nutricionais, sabor, textura. Em outros casos, pode funcionar como um isolante. Quando a fonte é irradiada sobre plásticos, borrachas ou fios, é capaz de tornar esses materiais mais seguros em casos de incêndio, porque diminui os riscos de propagarem energia e causarem uma explosão. Outro uso comum é a própria geração de energia elétrica. Mas para que essa fonte seja usada da maneira correta, é preciso seguir regras internacionais. Ligada à ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica é uma das entidades fiscalizadoras. Por meio do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a agência realiza inspeções para garantir que os materiais nucleares estão sendo utilizados apenas para fins pacíficos. Em 1996, a Conferência da ONU sobre o Desarmamento definiu também o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares. No Brasil, o órgão que regula o uso da energia nuclear é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A comissão colabora na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear, executa ações de desenvolvimento, pesquisa, promoção e prestação de serviços na área de tecnologia, além das aplicações dessa fonte para fins pacíficos. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a presença de ambos para falarmos a respeito desse tema. Doutor Georges, com relação à questão legal, a própria fiscalização que existe em torno da utilização da energia nuclear, há um vínculo direto com a outra possibilidade de utilização dessa energia, que é a utilização para fins militares. Isso é o que ocasiona esse grande debate, essa fiscalização que existe tão fortemente, e ainda mais quando existe uma suspeita de eventualmente haver um desvirtuamento dessa utilização pacífica. É isso que gera essa grande apreensão que existe com relação à energia nuclear? Nós temos que enxergar a energia nuclear talvez sobre um paradigma totalmente diferente, porque o átomo, muito mais do que separar os homens, muito mais do que ter provocado guerra, uniu muito mais a humanidade. Nós podemos dizer que a semente, por exemplo, da criação da Comunidade Europeia foi a Comunidade Europeia do Átomo, a Euratom. Ou seja, através dessa pequena semente, a cooperação entre os países sobre um assunto tão sensível se revelou que era possível cooperar dentro de outros assuntos. E nessa mesma época também surgirá a Agência Internacional de Energia Nuclear, que foi criada como uma organização dentro da Organização das Nações Unidas e que responde diretamente ao Conselho de Segurança da ONU, que por sua vez tem um sistema de dados internacionais sobre informações nucleares. Enfim,
Foi feito também o Tratado de 1968, mas o que temos visto é o seguinte: muito mais a disseminação de uma cultura de utilização da energia nuclear para fins pacíficos, até mesmo que para fins nucleares. Obviamente que existe a situação nuclear, obviamente que nós temos assim países que não estão alinhados, digamos assim, né, são aqueles porque reconhecidamente países nucleares que possuem armas nucleares devem ser 7 ou 8 nações no mundo reconhecidamente, mas nós temos mais países, calcula-se que daqui a 20 anos teremos 30 nações nucleares com armas atômicas ou com capacidade para produzir essas armas nucleares, mas os benefícios que a radiação que ela tem trazido tem sido uma coisa fantástica. Hoje, nós só temos as safras que nós temos no Brasil ou no mundo devido a um tratamento que você faz, tanto em vetores e insetos por radiação, para a esterilização desses vetores, como para a preservação de alimentos. Hoje, a medicina no mundo é impensável sem radiação. A inspeção em aeronaves, tudo isso daí é levado com material portátil para fazer raio-x. É inimaginável a quantidade de uso para energia nuclear hoje. Agora, existe sim a preocupação com as armas nucleares, existe sim a preocupação, tanto que teve agora a resolução 1540 da Organização das Nações Unidas, que fala especificamente da preocupação e que a questão para o desenvolvimento armamentista ou armas nucleares, apenas órgãos estatais que poderão fabricar peças, artefatos ou coisas na tentativa de você segurar, controlar isso daí. Existe uma preocupação com o tráfico desse tipo de material, mas eu tenho visto a energia nuclear como algo extremamente positivo para o Brasil e para o mundo. Existe uma questão técnica que é muito dita no dia a dia, principalmente nos noticiários recentes, durante praticamente todo o ano passado, no caso do Irã especificamente. É possível resumirmos do que se trata essa diferença de quando temos a utilização da energia nuclear para fins eminentemente pacíficos e para a produção de artefatos bélicos? Sim, é bastante simples. Tudo depende de como você enriquece o urânio, para que uso. Para você usar urânio em usina de geração de energia elétrica, você enriquece esse urânio de 3,5% a 5%. Para você usar em reatores de pesquisa, né, você enriquece até 20%. Acima de 20% você já está enriquecendo para outros usos que não diretamente pacíficos. Você pode chegar um pouco mais para alimentar um submarino nuclear e acima de 90% com certeza você está se dirigindo a artefatos bélicos. Como se pode aferir o nível de enriquecimento que é feito dessa matéria radioativa nesses níveis? De que forma é possível haver segurança para isso? Existem uma série de procedimentos técnicos, físicos, em que você mede exatamente quanto de urânio você tem num determinado material. Um contador, um medidor faz isso. É uma coisa muito simples. E para você aumentar a quantidade de enriquecimento, você precisa ter uma cadeia maior de centrífugas ou de equipamentos que não sejam centrífugas que façam esse enriquecimento. Então, tudo depende da quantidade, do tamanho da sua fábrica. Aí nós vamos incidir exatamente nas questões legais e até mesmo políticas. Como é feita a regência justamente desse sistema de fiscalização, inclusive com a anuência dos países no sentido que técnicos visitem os locais para que haja exatamente esse tipo de fiscalização? Isso daí representa a primazia do direito internacional público, dos tratados e principalmente do princípio da não intervenção, mas da cooperação. E então a Agência Internacional de Energia Nuclear, ela... Como você faz? Primeiro, em vez de você proibir, você disponibiliza. Porque você disponibilizando, você procura fazer com que todos trabalhem de uma forma dita legalizada. Como assim legalizada? Bom, você é um país, você tem interesse ou justificativa para ter uma usina nuclear, é diferente de simplesmente um aparato apenas para enriquecimento de urânio. Você pode ter uma planta para enriquecimento de urânio, mas você não pode gerar energia daquilo. Enquanto você pode ter uma usina com as turbinas ligadas funcionando. A partir desse momento, então, os países, eles abrem uma grande cooperação internacional, porque todos sabem dos benefícios da energia nuclear, tá? Que inclusive hoje é a maior concorrente do petróleo e pode ser um diferencial, inclusive, para fazer com que o petróleo se desvalorize ou que tenha uma interferência menor na nossa vida. Agora, o que aconteceu com o Irã, por exemplo? No ano 2000, 2002, recebeu-se uma denúncia de que o Irã teria uma planta para enriquecimento de urânio.
Mas espera aí, o Irã, ele tinha assinado, ainda na época do Shah, o acordo de não proliferação nuclear. Todo mundo pode ter, desde que você comunique, seja aberta às fiscalizações, para que você faça a troca de energia, que você seja transparente. Então, a grande situação do Irã foi pega por quê? Porque ele desenvolveu essas plantas e, apesar de ser um país signatário do Tratado de 68, ele não informou. Então, foi por isso que causou uma grande comoção na comunidade internacional e que, então, começou a cobrar medidas do Irã para provar que aquilo ali não seria utilizado para fins armamentistas. Sendo que apenas agora, o acordo de cooperação do Irã, a abertura dessas usinas para que seja visto dessas plantas, né, para que seja feita uma revista, o que está acontecendo, foi acertado agora no final de janeiro. E então eles já estão flexibilizando o embargo econômico ao Irã. Enfim, é uma fiscalização que funciona. É diferente da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela foi muito pior, porque a Coreia do Norte ela entrou no tratado, fez tudo bonitinho, adquiriu um monte de equipamento, depois saiu o tratado. Por isso também que tem essa questão da Coreia. Justamente entra-se aqui num ponto que eu gostaria de perguntar, que é o fato de que, havendo a predisposição política e a abertura, a fiscalização, aliando-se aqui a questão de direito e política e a questão técnica, é uma fiscalização relativamente fácil de ser feita. O Brasil é fiscalizado, as usinas em Angra são fiscalizadas, a fábrica de elemento combustível em Resende é fiscalizada, o Aramar, que é a parte da Marinha, é fiscalizado. Todos estão lá sendo filmados 24 horas por dia, 365 dias por ano, em que você está filmando o reator e que não sai de lá uma única grama que não esteja registrada. Além disso, o Brasil tem um acordo com a Argentina de não proliferação de armas no Atlântico Sul, e também, que é o abate, isso também é importante para a segurança de operação normal. Isso que eu quero dizer, nesse sentido claro. Também é uma fiscalização de altura. Também, algum desvio pode ser sempre visto, se algo não está conforme o previsto. Aliás, sobre essa questão da segurança, eu gostaria de aprofundar também um dos temas, portanto, do nosso segundo bloco do programa Direitos Sem Fronteiras, que volta logo depois do intervalo. Não saia daí. Além da Agência Internacional de Energia Atômica, a ONU possui outro órgão para tratar de assuntos ligados ao uso da energia nuclear. Qual o nome dessa instituição? A resposta vem depois do intervalo. Além da Agência Internacional de Energia Atômica, a ONU possui outro órgão para tratar de assuntos ligados ao uso da energia nuclear. Qual o nome dessa instituição? É o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica. A instituição é responsável por elaborar os relatórios sobre os níveis e os efeitos da exposição às chamadas radiações ionizantes. Com esses documentos, o comitê fornece base científica aos padrões de proteção e segurança no mundo. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. No programa desta semana, estamos conversando sobre energia nuclear, mais exatamente sobre a utilização para fins pacíficos. Fizemos até uma diferenciação dos processos para fins pacíficos, para a geração de energia elétrica e também a diferença que existe em relação à utilização para fins bélicos. Eu perguntaria agora com relação especificamente nesta nossa tomada do tema especificamente, com relação às normas de segurança da utilização desse material, que é a garantia da segurança que, como a senhora bem disse, caracteriza a geração desse tipo de energia hoje. Bom, a geração de energia nuclear se baseia no princípio, né, de barreiras concêntricas para proteger o reator e protege o reator e protege as pessoas e o meio ambiente. Então, você tem uma série de paredes para cobrir isso. Então, você tem o que a gente chama de defesa em profundidade. Isso começa com a própria constituição da pastilha, que é o elemento combustível. É uma coisa que tem 1 centímetro, mais ou menos, de altura com um diâmetro de meio centímetro. Isso tem um poder energético enorme, mas não é radioativo até que você o coloca dentro de um reator nuclear. Então, você coloca essas pastilhas empilhadas numa vareta de zircônio. Então, a primeira barreira é a própria pastilha. A segunda barreira
é a vareta. A terceira barreira é o elemento combustível, que é uma coisa que tem 4 metros de altura. Você coloca isso tudo dentro de um reator nuclear, que é a quarta barreira. Esse reator fica dentro de um invólucro metálico, né, e por fora disso você tem uma parede de 1 metro de espessura de concreto. Então, todas essas barreiras têm por objetivo não permitir nenhum vazamento ou nenhuma perda de radiação para o meio ambiente ou para as pessoas. Esse é o critério máximo. Aí você fala assim, mas isso funciona? Olha, até hoje nos PWR tem funcionado muito bem. Não existem acidentes em PWR em que você tenha rompido essas barreiras. O que é PWR? PWR é um tipo de reator, é o Power Water Reactor. É um reator a água leve. Né? Ou seja, você entra com uma água normal desmineralizada dentro do reator e com a reação nuclear você provoca muito calor, essa água evapora, esse vapor esquenta um outro vapor que faz rodar uma turbina que, por sua vez, faz rodar um gerador elétrico que vai gerar eletricidade. As normas de segurança internacionais, elas precisam obedecer um padrão, um tempo de reação, tá? E também medidas padronizadas. Hoje também, a doutora, ela pode até entrar um pouco mais de assunto, as questões de padronização de segurança dos reatores hoje é uma coisa muito grande e muito cobrada. Tanto que, por exemplo, né, nós temos reatores aí, grande parte dos reatores tem 30 anos de operação ou mais. E mesmo assim, eles são reatores que são seguros, que estão funcionando, e já está vindo uma nova geração de reatores que serão ainda mais seguros. O tipo de fiscalização que é feito, você tem que fazer tanto na construção desses reatores, tá? Aí depois, quando você vai para a execução, finalmente, para a medida para construir energia. É claro que, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, acho que a Lei 12.731/2012, que fala do Sistema de Proteção Nuclear Brasileiro, que prevê... CIPROM, que prevê uma série de medidas. Agora, isso, obviamente, que é uma lei que, com certeza, ela foi espelhada em uma lei internacional, em uma outra prática que existe. Porque, por exemplo, tivemos nos Estados Unidos um incidente que foi o 3 Mile Island, que foi um incidente mais famoso, que simplesmente perderam, por um motivo X, o controle de uma reação e ninguém sabia o que aconteceria. O reator ficou lá em ebulição e todo mundo, você vai explodir, isso vai vazar, quer dizer, não seria uma explosão nuclear, mas poderia romper aquele invólucro e realmente causar uma contaminação, que foi o que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl não foi uma explosão nuclear, foi uma explosão do reator que de repente abriu a camada de proteção e que espalhou. Agora, existe também um sistema de cooperação internacional em caso desse tipo de acidente. Um sistema que está vinculado à Organização das Nações Unidas, ao Sistema de Segurança Coletivo da ONU e à própria Agência Internacional. Quais as vantagens da geração de energia nuclear em relação a outros modelos, como, por exemplo, a questão do petróleo? Uma das principais vantagens é que a geração nuclear não emite nenhum gás do efeito estufa, nem particulado, nem cinza, nem giz. Simplesmente a nossa geração não tem nada saindo de lá que não seja a própria energia. Nossos resíduos, tem resíduos, claro, temos resíduos, mas nossos resíduos são conhecidos, em pequena quantidade e totalmente controlados. Nós sabemos onde estão e como estão guardados. Eu gostaria de voltar agora ao Dr. Jorge com relação à legislação internacional referente justamente a esses resíduos. Existe dentro do Tratado de Cooperação Nuclear a questão de que você deve fazer, porque a principal preocupação é o subproduto desse urânio, depois que ele é utilizado, tá? Falava que se produz urânio, que se produz plutônio, que é um material altamente radioativo, que pode ser utilizado inclusive para uma arma, tá? Que inclusive a primeira bomba, se não me engano, foi plutônio, que foi utilizado, e estabeleceu-se o consenso de que cada país deve administrar seu próprio resíduo. Enquanto países como França, Estados Unidos jogavam até mesmo tonéis desse tipo de material isolado no alto mar, depois veio a Convenção de Montego Bay, de 1981, da Jamaica, que também fala a respeito da proteção dos fundos oceânicos para evitar a contaminação e também para falar a respeito do próprio, como é que eu posso dizer assim, da superfície do oceano e também das zonas costeiras. E também existe o Acordo de Cooperação Espacial, que fala sobre o acordo que diz respeito aos corpos celestes, que também foi um acordo firmado na década de 60, que ele também fala que é proibido você dispor esse tipo de material no espaço. Você não pode estar colocando isso principalmente em órbita ou coisa assim do gênero. Então, são formas que você tem que tratar para cuidar bem desse descarte.
Pois é, aí voltamos justamente à questão técnica. Há uma pesquisa em desenvolvimento no sentido sobre o que fazer com esses resíduos radioativos? É uma questão política. Cada país precisa decidir se ele vai reprocessar o seu resíduo ou se ele vai dispor isso numa rocha profunda ou alguma coisa. Porque quando nós retiramos, o resíduo que realmente nos preocupa é o que sai do reator. Não é importante a roupa que o funcionário usou ou a resina, porque isso precisa ser guardado por 30 anos. E 30 anos é um espaço em que nós estamos controlando muito bem. Agora, o resíduo que está no reator, que você só tira de lá totalmente a cada 3 anos, porque você troca 1/3 do combustível a cada ano. Então, você precisa de 3 anos para completar uma carga do reator. Esse resíduo você tira e coloca numa piscina de refrigeração, porque ele não pode ficar sem refrigeração, porque ele produz uma enormidade de calor. Né? Então, ele tem que ficar refrigerado. Problema de Fukushima, ficou sem refrigeração. Por que ficou sem refrigeração? Porque o país estava destruído e não tinha infraestrutura. Não tinha energia, não tinha água, não tinha barco, não tinha óleo, não tinha como gerar energia para refrigerar esses elementos. Então, você coloca ele para ficar lá na piscina do reator por 30 anos. Ele fica lá sendo refrigerado. Depois desse período, você vai decidir o que você vai fazer. É uma decisão política. Porque você pode pegar esse combustível, decompô-lo quimicamente, tirar 1% dele, que é plutônio, e o restante, você tem 3% de elementos perigosos, 1% de plutônio e o resto é urânio reprocessável. Então, o plutônio reprocessável e o urânio reprocessável não serve para fazer bomba. Você só faz bomba com plutônio de outra forma, não esse. Esse você junta com outro urânio e faz outro combustível. Ou seja, você pode ficar produzindo energia por muito e muito tempo com a mesma carga. Similarmente ao que fazemos nas hidrelétricas, em que você tem um rio e várias barragens. Ou seja, você turbina a mesma água várias vezes. Já houve algum caso de vazamento, de algum tipo de acidente que tenha gerado algum tipo de sanção dentro das normas internacionais? O caso mais interessante foi realmente de Chernobyl. Tá? Se bem que na época nós existíamos um mundo bipolar. Então ainda nós tínhamos a questão do mundo comunista, então isso não gerou assim grandes sanções, não ouviu-se dizer em indenizações, se bem que a União Soviética na época ela se prontificou a monitorar, a fazer algumas compensações junto aos demais países, até mesmo para evitar que acontecessem sanções. Mas as sanções sim, elas são previstas e existe a responsabilização internacional de um Estado, sendo que um caso que veio a acontecer foi o caso da Nova Zelândia contra a França, porque a França ela começou a conduzir testes em relação a, quer dizer, isso não é um vazamento nuclear, mas começou a conduzir testes perto da Nova Zelândia, no Pacífico Sul. Então, a Nova Zelândia demandou contra a França. Então, isso levou com que a França ela acabasse aderindo ao Tratado de Interdição de Testes Nucleares, por exemplo. Então, obviamente que hoje existe uma responsabilidade internacional, existem os meios de serem cobrados isso daí. Nós temos o Tribunal Internacional de Justiça, que é um órgão ligado à ONU, e que inclusive a execução de uma sentença que determine uma indenização por uma responsabilização de um vazamento, quem vai executar ou determinar a medida de execução, caso não seja voluntário, será o próprio Conselho de Segurança. Eu poderia acrescentar que todas as usinas de geração de energia no mundo têm seguros contra vazamentos, acidentes. Esses seguros existem. A probabilidade de ocorrer um acidente é baixíssima. A gente olha o histórico de acidentes nucleares em mais de 50 anos de operação de usinas, você tem 3 acidentes graves. Tema fascinante, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do direito, mas, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com a engenheira da empresa subsidiária da Eletrobras, a Eletronuclear, e presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, Ruth Alves, e o professor de Direito Internacional, Jorge Ferreira. Agradeço a presença dos dois aqui nos estúdios da TV Justiça.
E você pode ajudar a fazer o programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau!